Oi, oi. Oi, Lígia. Rostanho, meu amigo. Que felicidade você aqui. Hugo, Tainá. Vejo que estamos tendo seguidores fiéis, hein? Todos os dias aqui com a gente. Para mim é um prazer e uma honra. Fico muito feliz mesmo, porque quem faz essa maratona de lives, Rostanho, meu amigo, pode falar, né? Que tá fazendo bastante live também. Como a gente se dedica para trazer conteúdo de qualidade, não ficar só aqui falando. Essa não é a intenção, muito pelo contrário. A nossa intenção mesmo é compartilhar conteúdo, então é uma dedicação extrema. Espero que dê tudo certo, sim. Deputado Raul, aí ele entrou, eu vou convidá-lo. Eu vou convidá-lo e já iniciamos. Dani, minha presidente, Eloá, todo mundo aqui. Gente, essa semana o que eu mais fiz, vou ser sincera, foi ensinar a fazer lives. Mas eu pude ver que todo... Olá. Ah, oi, Tá melhor? deputado. Melhor deitado ou não? Em pé. Ah, em pé? Em Então, pé fica ótimo. então tem que pôr mais livro aqui. Tava só para pegar Não, meus livros aqui. se eu falar que essa semana o que eu mais fiz foi ajudar a, a conectar por meio das lives. Ontem o Dr. Rogério também nunca tinha feito, não tinha Não, entrado. eu O faço Dr. Paulo bastante. Eu tenho feito muito no Zoom. no Zoom, isso. Mas ele Isso. limita muito. O Zoom é só para quem as pessoas não têm acesso, então eles. Nosso Pronto. colega Alessandro Rostanho te mandando aí um forte abraço. Ah, um abração, Alessandro. Vamos ver se fica um pouquinho mais longe, né? Eu estou aqui. Eu tenho uma. Como é? Ah, pronto. Acho que agora ficou bom, Isso, né? tá ótimo, tá excelente. Quando a gente for gravar, sobe para o YouTube e aí os comentários desaparecem e dá para ver visivelmente. Então fica tudo ótimo, pode ficar tranquilo. Pegar aqui uma caneta, um Primeiro, papel. A água está aqui do lado, está tudo nos trinques. Cabelo, tudo ok? tudo ok. Quanto tempo de programa? Dura 1 hora. Quando Tá bom. completa 1 hora, a live cai automaticamente. Aí eu vou Então te tá bom. avisar com 2 minutos de Nós estamos antecedência. já com 18h08 agora, né? Vai acabar 19h05, mais ou menos. Tá certo. Mas eu te aviso com 2 minutinhos, pode ficar tranquilo. Combinado. Tá. Eu queria muito começar agradecendo o aceite do convite. Para mim é um prazer e uma honra tê-la aqui no Café com Tributo novamente. A nossa primeiro contato foi em fevereiro do ano de 2019, também com o tema reforma tributária. Na oportunidade, éramos entusiastas de um projeto, né? E vimos que o ano de 2019, no campo da reforma tributária, foi bem agitado. Tivemos aí os trabalhos pelo Senado Federal, com a PEC 110, e pela Câmara, com a PEC 45. Se me permitir falar um pouquinho do seu currículo, vou falar só o mínimo mesmo, porque se eu falar o currículo, acho que eu passaria um tempão aqui falando. Então, o deputado Roga é economista, é consultor tributário, foi deputado federal por 7 vezes, secretário de Fazenda por 2 vezes pelo Paraná, era chamado, né, carinhosamente pelos colegas de cabeça do Congresso, isso a gente ficou sabendo lá internamente por amigos nossos, e também é tido como pai aí da PEC 110, que na verdade é uma roupagem da PEC 293 do ano de 2004, né, encampada aí por você. Então, muito obrigada. Para mim é um prazer e uma honra recebê-la aqui na tarde de hoje. Muito boa tarde, uma alegria muito grande, né? Nesse momento em que o Brasil vive, né, um dos momentos mais tristes da história da humanidade e afetando o emprego, a economia, né? Mas continuamos ativos. Felizmente, temos os meios de comunicação que nunca tivemos antes na história da humanidade, que é as redes sociais, como esta aqui do Instagram, o Zoom, FaceTime,
tantos aplicativos que estamos utilizando nesse período. Eu já fiz inúmeras palestras, debates. Hoje mesmo assisti um debate, né, sobre tributária, tenho participado, debatido. Uma alegria muito grande falar desse tema, que é o mais importante tema econômico do Brasil. Esse tema, ele é angular, né? Ele é a peça central para a reconstrução da economia brasileira. Já era antes, porque a crise econômica que começou em 2014 foi 2015, 2016, que derrubou o PIB brasileiro em 8,2%, sendo a segunda série mais negativa que tivemos. 2017 tivemos um crescimento de 1%, 2018 1%, 19 1%. Então, agora que iria para a recuperação 2, 3%, veio a crise da pandemia, com isso o mundo entra em convulsão e nós não tínhamos feito a tarefa básica, que é ter um sistema tributário harmônico com o sistema tributário da OCDE. O que é o sistema tributário harmônico? Como funciona? Quais são os erros? Né? São esses temas que vamos falar agora com você e com o público que está entrando aqui no Instagram nesse momento. Deputado, eu coloquei o fone, mas não melhorou o meu áudio. Eu ia perguntar se tem algum outro telefone aí com você também pelo Instagram. Por quê? O meu áudio está dando eco, então provavelmente tem dois aparelhos. O meu, não é isso aqui que está... Vamos ver. Alô? É que ele fica aqui... É isso? Está dando eco, não? Vamos ver se o meu... Melhorou, tá ótimo. É porque ele estava colado aqui embaixo, eu preciso fazer... Por causa do som, né? Acho que essa caixinha de som aqui reverbera, né? Será que é verdade. isso? O meu áudio estava ruim. Aí só ia mais uma vez agradecer a presença do deputado aqui, Nilson Leitão, nos assistindo. Prazer, meu amigo, tê-lo novamente. Quem sabe uma live com você, né? Será que melhorou assim, não? Tá ótimo, tá excelente agora. Deputado, eu separei uma sequência de Amigo perguntas. Nilson Leitão, um abraço, querido, e todos os amigos e amigas estão... nesse intervalo que eu pedi de 5 minutos, eu mandei para todos os meus milhares de contatos. Vamos ver se a turma vem para cá. Ah, já tem bastante aqui te dando oi. Deputado, eu sempre abro a caixa de perguntas antes e o nosso grupo do Telegram recebe bastante perguntas relacionadas ao tema. Eu separei algumas, as mais pertinentes no momento, e vamos ver se a gente consegue falar aí nesse tempo de uma hora, que eu sei que é muito pouco, para esgotar o assunto, né? Eu queria... Antes da pandemia, a gente viu que o Congresso Nacional instalou a comissão mista no dia 4 de março, composta aí por 25 deputados federais e 25 senadores, com o objetivo... Aí, Nilson Leitão te dando um grande abraço. Com o objetivo de chegar num texto final. Por incrível que pareça, a data seria ontem, 6 de maio, para entregarmos aí a redação final da PEC, da reforma tributária, né? Devido à pandemia, os trabalhos da comissão foram suspensos, então a gente não teve aí a oportunidade de ter uma redação final. Eu queria muito saber, na sua opinião, se esses dias de pandemia que temos vivido estanca a necessidade de uma reforma ou torna a reforma ainda mais urgente? Bom, começo dizendo que eu falei da crise econômica que já estávamos, né? Nós não tínhamos debelado a crise econômica anterior, que começou em 2014. É uma das mais longas crises, porque o PIB acumulado de 2014 até 2020 ainda está negativo nesse período. Já são 4, 5 anos, né? Um pouquinho mais, nós estamos com o PIB negativo. Então, o que nós temos... 6 anos já está entrando. O que nós temos que fazer é esse entendimento que o Senado da República, liderado por o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o senador Roberto Rocha, que era o relator da PEC 110 no Senado da República, lá na CCJ, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da PEC 45 e líder do governo no Congresso, que é o relator agora da comissão mista,
os 25 deputados, 25 senadores, em nome de toda a Câmara, desculpe, em todo o Senado, colocar toda a força, todo o foco, toda a atenção nesse texto, que é a união do texto 110 com 45, é a PEC 155. Estou brincando, fazendo uma Ontem o fusão doutor de números. Monteiro Galo fez exatamente a mesma brincadeira, que é a PEC 110 mais 45. Isso, A PEC exatamente. 150. Então, ver o que o ministro Paulo Guedes deseja, que foi ele também que inspirou esta comissão, o ministro Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, os empresários, todos os trabalhadores, representados pelos auditores fiscais municipais, estaduais e federais, pelas suas associações. São 8 grandes associações nacionais, né, que tem das entidades do fisco, são mais de, 30, 40, 50 mil auditores em todo o Brasil, unidos na finalização do texto. Então, o Brasil não consegue crescer nesses últimos 40 anos por conta das inadequações, impropriedades e inconsistências do sistema tributário brasileiro. É o mais iníquo e injusto sistema tributário do mundo. Na divisão da tributação, no modelo clássico mundial, das 3 bases tributárias universais conhecidas, propriedade, renda e consumo, ela está distorcida, totalmente distorcida, notadamente supertributada na base consumo, pouco tributado na base renda. A propriedade está na média mundial, mas pode ter um pequeno potencial ainda nos impostos patrimoniais, que está contido na nossa PEC, ajuste que estamos fazendo. Não só a carga tributária da base consumo está excessiva, com base na média mundial da OCDE, né? Mas a complexidade de elevado número de tributos na base de consumo, 8 grandes tributos, mais os tributos apêndice que tem na folha de pagamento, que também são de base de consumo, como o Sistema S, o Salário Educação, o Fundo Rural e etc. Então, base tributária universal conhecida é essa que eu acabei de falar, que tem em todos os países do mundo. Propriedade, tributação de patrimônio. Propriedade, quais são os tributos? Imposto sobre patrimônio territorial urbano, rural, veículos, transmissão, causa-mortes, herança, doação e intervivos, que nós chamamos. Então, são o IPTU, o ITR, o IPVA, o ITCMD e o ITBI. Esses 5 tributos é da mesma natureza. Ele tem em todos os países do mundo. Por quê? É pelo patrimônio que o Estado e a sociedade controla, né? E a tributação desses imóveis, né? Que é aí que forma o patrimônio das pessoas. Então, é um tributo que aqui no Brasil arrecada, dos 100% arrecadado no Brasil, 4,4%, no estudo que eu fiz em 2015, 4,4%. A média internacional da OCDE é 5,5%. Não é a alíquota, é o volume, o percentual de arrecadação dos 100% arrecadado no Brasil em 2015, que foi 32,9% do PIB. Então, segunda base, a rendas e provento de qualquer natureza. Tá? Essa base renda, no Brasil, em 2015, arrecadamos 22,8% do 100% arrecadado, ok? A média da OCDE, 34%. Nos Estados Unidos, a arrecadação do imposto de renda da pessoa física e jurídica chega a 49%, passa um pouquinho de 49%. Olha só o que estou falando. O nosso dá 22,8%. Estados Unidos, mais de 49%. OCDE, 34%. Na base consumo, a nossa tributação, na minha fórmula de fazer a conta, dá 54,4%. Aí está incluído o fundo de garantia, né? Aí está incluído
o Sistema S, aí está incluído salário e educação também, ok? E mais o ISS, o ICMS, o IPI, o PIS, o COFINS, a CID. Então, esses tributos estão na base de consumo. A média da OCDE é 32%. Nossa, 54,4%. Nos Estados Unidos, que é a meca do consumo do mundo, 17%. A diferença para 100 é a Previdência e outras contribuições para fiscais, né, que tem taxas, contribuições, etc., que estão lá. Então, nesse sentido, aliás, o restante é Previdência mesmo, do município, do Estado, da União e do INSS, que é o grosso do INSS. Né? Então, essa carga tributária, ela está errada, está sobrecarregada. Tudo que você tributa o consumo de bens e serviços, que é a base do consumo, o IBGE calcula que tenhamos no Brasil 1 milhão de itens tributáveis na base de consumo de bens e serviços, mercadoria, tudo que tem num shopping center, numa farmácia, tudo que tem nas lojas e toda a prestação de serviço do país, desde a mais simples prestação de serviço à mais complexa prestação de serviços, ok? Então, essa base tributária tem excesso de carga no consumo. Deveria diminuir a carga tributária do consumo, dividir com a renda. Se tivesse uma carga tributária somando 54 com os 20 e pouco, dividido por 2, nós teríamos aí 35% mais ou menos, né, de carga tributária no consumo e 35% na renda. Deputado, okay? Iria te perguntar se nesse momento, onde a gente está vendo uma economia totalmente colapsada, nós já estávamos aí com 140 bilhões, né, de déficit fiscal, e vamos aumentar aí alguma coisa em torno de 750 bi, um pacote econômico anunciado pelo ministro Paulo Guedes para o combate à disseminação do coronavírus, o que vai agravar muito a nossa economia. Nesse momento, continuar com os trabalhos da comissão mista, como pretende aí o nosso deputado relator, Aguinaldo Rocha, vai Roberto fazer com Rocha. que Roberto Rocha e o relator Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo Ribeiro, isso, Aguinaldo Ribeiro. Nosso deputado Aguinaldo Ribeiro, né, e senador Roberto Rocha. Vai fazer com que se agrave a reforma no sentido de que ela possa estrangular um pouco mais ou apertar um pouco mais para o contribuinte. Se passar uma reforma nesse momento, ela pode ser mais gravosa para o contribuinte em termos percentuais? Não. Muito pelo contrário. É exatamente para ajudar a recuperar a economia. As medidas que o governo federal fez, aprovou o Congresso, a Câmara e o Senado, aprovaram até agora tudo que o presidente da República precisou, 100% aprovado, o auxílio, primeiro auxiliar as pessoas, famílias, né? O dinheiro, mais de 50 milhões de pessoas já receberam os R$600. O governo está pagando também todos os meses 35 milhões de aposentados do INSS. O governo está pagando também 5 milhões de BPCs, que é o benefício de prestação continuada. O governo está pagando também as bolsas, né? A Bolsa Família e os outros programas sociais que o governo federal tem e continua pagando seus funcionários ativos e inativos, os estados e municípios também estão fazendo isso. Como começou uma recessão econômica em março, começou tímida, foi para abril, ela já foi mais gravosa. Aqui no Paraná, a arrecadação caiu 18%, o ICMS. Então, abril, agora vai entrar a receita de abril, mês de maio. Então, vai ter mais uma queda, né? Então, nesse período de 3, 4 meses, a arrecadação da União e Estados e Municípios vai cair bastante. As empresas já estão sofrendo muito desde o mês de março, fechando, demitindo. O salário-desemprego está funcionando, todo o sistema. Aí que entra o governo federal, né, que emite títulos e emite moedas. Então, é o papel do governo. Saúde, em primeiro lugar, dinheiro não pode faltar e não está faltando para atender a pandemia e todas as demais doenças, né? Então, o governo federal, o Estado e o município têm que manter todos os postos de saúde funcionando, todos os hospitais,
todas as clínicas, todos os laboratórios. E o Brasil sabe que nós temos mais de 500 mil médicos, mais de 1 milhão e tanto mil enfermeiras. Né? Então, a cadeia produtiva da saúde está funcionando. A alimentação está funcionando. O campo está produzindo. Nunca produziu tanto. Vai ser a maior safra da história. Então, o agricultor, 5 milhões de propriedades, né? 36 milhões de pessoas que vivem e trabalham no campo, esses estão lá trabalhando. O transporte, os caminhoneiros, né? Os postos, a energia elétrica, todo o sistema elétrico do Brasil, todo o sistema de telefonia, todos os postos de gasolina, todas as farmácias, todos os supermercados, mercadinho, mercado, peixaria, açougue, frutarias e quitandas. Aí começa gradativamente reabrindo na medida que controla a pandemia. Aqui no Paraná nós estamos sob controle, está diferente de outros estados. Ainda, graças a Deus, né, o sul do país tem menos incidência. Brasília eu soube que já está sob controle, né, depois de passar um susto grande. Então, dinheiro tem que pôr, não tem nada a ver com a reforma tributária. Esse dinheiro é para recuperar as empresas, vai ter dinheiro abundante, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, todo o sistema bancário brasileiro, né? As fomentos. Né? Então, aí ainda seria emissão de títulos. Eu tenho conversado muito com o Sebrae Nacional, Estadual, Local, Carlos Melles, né? Toda a equipe, preocupadíssimo, né? Com a questão da sobrevivência da micro e pequena empresa no Brasil, porque ela gera mais da metade dos empregos. Exatamente a reforma tributária, voltando à reforma tributária, por que ela é fundamental? Por quê? Porque além do problema da supercarga no consumo, que tributa mais os que ganham menos, o IPEA fez a pesquisa em cima de uma outra pesquisa da FIP São Paulo e constatou que no Brasil, quem ganha até 2 salários mínimos tem mais de 50% de carga tributária. Quem ganha acima de 30 salários mínimos tem só 29% de carga tributária. Então, essa carga tributária das famílias mais pobres tem que reduzir abaixo dos 29, que são aqueles que ganham mais. Tem que inverter essa, tem que fazer uma inversão. Aí vai da qualidade do sistema tributário que nós vamos fazer. Está tudo dentro da PEC 110. Como inclusive, olha o que eu tenho aqui comigo. Isso. Eu recebi das suas mãos no dia aí da instalação da comissão mista lá no Congresso Nacional, no dia 4 de março. Então, só falta o meu autógrafo aqui, que eu vou levar nas próximas sessões. Espero... Perfeito. Nós nem lançamos o livro ainda, eu e o Miguel Aburrabi, foi eu e ele que fizemos, o doutor Miguel Aburrabi, é aquele empresário de Santa Catarina que, aqui para as pessoas com os estudos, né, ele está fazendo os estudos e fez já a formulação da cobrança eletrônica 5.0, ok? Vai ser tudo eletrônico. Então, voltando, ficou claro que a carga tributária está distorcida perante o mundo? Propriedade, renda e consumo? Ok. Segundo ponto, a base consumo, que tem mais de 50% da arrecadação nacional, tem uma sobreposição de tributos. Como é que funciona na Europa, na OCDE, nos Estados Unidos, Canadá, a base de consumo? É um IVA, o único país que não tem IVA é os Estados Unidos, que tem um imposto de consumo chamado Sales Tax, e o imposto seletivo, monofásico. O monofásico é para externalidades, para tributar aquilo que é extravagante, cigarro, bebida, armas, munições, essas coisas. Não tem peso muito grande na arrecadação. Então, na nossa PEC, quanto na PEC 45, na 110, vamos dizer, na 155, a base consumo vai ser eliminada na nossa PEC, ela é maior do que a 45. O ISS, que é do município, só arrecada 0,8% do PIB. O ICMS, que é do Estado, que arrecada 7,2% do PIB. O PIS, COFINS, a CID, o salário educação, o IOF e o PASEP. Esses tributos, esses 9 tributos, representam 42% da arrecadação nacional. Ok? Eles representam
15, quase 16% do PIB brasileiro. Então, esta reforma vai trocar tudo isto por um imposto clássico que tem em 175 países do mundo, que é o IVA, Imposto de Valor Agregado, que no nosso caso vai chamar Imposto de Bens e Serviços, que é a nova nomenclatura mundial, né? Não usa mais de valor agregado. Imposto de bens, aí vem o nomão comprido. Então, esse imposto de bens e serviços tributa toda essa atividade em débito e crédito. Por que ele chama IVA? O nome dele é IVA. Porque ele é tributado em cada fase, tributa naquela fase, quando a mercadoria, o bem, o serviço vai para outra fase, deduz o que pagou da primeira e só tributa a diferença até chegar no supermercado. Não cumulativo. Não cumulativo. O monofásico, no caso, o imposto monofásico, o ISS é monofásico, só cobra uma vez. Ok? O nosso não, é de valor agregado e dedutível. Então, tudo que você, numa empresa, tudo que essa empresa comprar de insumo, matéria-prima, o que ele agregou de mão de obra, tudo que ele comprou, ele abate para a fase seguinte. Então, é ele que essa empresa abate, né? Então, ela na cadeia produtiva. Então, e é tudo eletrônico, não vai ser mais cobrado escrituralmente. Hoje, como é que é feito? Uma empresa comercial, industrial, de serviço, ela tira nota de entrada, nota de saída, chega no final do mês, o contador da empresa, contabilista, faz a contabilidade, vê tudo que ele comprou, tudo que ele vendeu, faz a diferença de entrada e saída dos impostos e vê quanto que vai pagar no mês seguinte, não é isso? Para pagar no mês seguinte. Então, a empresa que diz, fala assim, não, eu vendi tanto, comprei tanto e tenho que pagar tanto. Chega no dia de pagar, ele faz a DARF ou a guia, se ele é microempresa, ou MEI, ou se ele é do regime de crédito se ele é do regime do lucro real, do lucro presumido, ou do lucro presumido, ele paga o seu DARF, o seu boleto. No Super Simples, quando eu fiz o Super Simples, em 2006... Esqueci de falar que é pai do Super Simples também, gente. É um super currículo, né? Quando eu fiz o Super Simples, qual foi a grande conquista? Nós eliminamos 8 tributos num só boleto. Entendeu? Um só boleto. Entre tantas coisas boas que tem a Lei 123, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, é um boleto com 8 tributos. Então, paga Falando do Super Simples, eu ia perguntar exatamente sobre isso. Deputado, eu só está falando para afastar um pouquinho do livro, o seu final do celular, porque daí quando eu falo, está dando retorno. Tá bom. Você deve estar apoiando no livro? Não, o seu celular deve estar apoiado em algum livro aí, né? Apoiado no livro. Aí, pronto. Aí, mas está segurando, hein? Você fala por mais próximo? Não, quando eu estou falando, e se está apoiado no livro, vai acabar dando retorno. Não estou apoiando no livro, não. Então, pronto. Agora está ótimo mesmo. Acho que não dá retorno algum. Sobre o Super Simples, a gente que é estudioso de direito tributário sabe que tem o comitê gestor do Super Simples. Na PEC 110, o comitê gestor seria mais ou menos da mesma forma? Exatamente. Então, vamos agora à PEC 110. O que ela tem? Ela vai eliminar 9 tributos na base consumo e 1 tributo na base renda. A contribuição social sobre o lucro líquido será eliminado. Fica só imposto de renda, modelo clássico mundial. E aí tem todo um campo para você tributar mais. Tem um comando que nós colocamos lá, tudo que você aumentar de imposto de renda daqui para frente, da emenda constitucional aprovada, tem que deduzir da base consumo. Obrigatoriamente. Vai ter um artigo, já está lá no texto que o senador Roberto Rocha colocou, que é obrigado a diminuir a carga tributária da base consumo, transferir para a base renda. Ok? Segundo, o imposto de consumo, IVA, como eu falei, de valor agregado, adicionado, ele vai ser todo eletrônico, cobrança online. Eu comprei no supermercado, passei o cartão, se eu gastei R$1.000,
Se o imposto for 20%, 25%, 250% vai para o fisco federal, estadual, municipal, com partilha imediata no dia seguinte, e 750 fica para dentro da empresa. Como é que é hoje? Quando eu pago o meu DARF hoje, né, só nesse momento que entra o imposto. Quando eu vendo a mercadoria hoje, o imposto do dia a dia fica retido dentro da minha empresa, para no final do mês. Por isso que tem dívida ativa. Quando chega no dia de pagamento, no mês seguinte, como ele é declaratório, eu declaro o que eu quiser e pago se eu quiser e se puder. Se eu não puder, eu não Facilita a pago. sonegação. Do pagamento. Esse é a sonegação do pagamento do imposto. Você é declarado, você fica em dívida ativa. Aí dá o prazo, até a execução, que é o campo de vocês. Tem o outro caso de sonegação explícita, que, segundo a PGFN, Procuradoria da Fazenda Nacional, chega a 7% do PIB anualmente, né? Isso dá mais ou menos meio trilhão de sonegação. Essa base de consumo, que arrecada metade da arrecadação do país, ela tem de incentivos fiscais 7% do PIB também. Mais 500 bilhões. 500 com 500, 1 trilhão já temos. Se você somar a sonegação com a renúncia fiscal que os municípios e o Estado da União dão hoje, de incentivos fiscais, etc., é igual a toda a arrecadação que nós estamos pretendendo com o novo IVA. Pois tem um terceiro elemento, que é o contencioso judicial. Segundo os últimos dados desses últimos meses que nós levantamos, passa de 5 trilhões de um PIB de 7 trilhões e 200. É uma coisa assombrosa, né? É um manicômio, né? É um manicômio tributário jurídico e o Frankenstein funcional. E tem também a dívida ativa, que é de 3 trilhões. Quando eu falo tudo isso, é União, Estados e municípios, que arrecadam por ano 33% do PIB. Ok? 33% do PIB dá mais ou menos 2 trilhões e meio. Você tem 500 bilhões de renúncia fiscal, 500 bilhões de sonegação, 3 trilhões de dívida ativa, que é estoque. O outro é fluxo, por ano aquilo, esse 1 trilhão, né? O estoque de dívida é um estoque antigo de dívida ativa. E o contencioso de mais de 5 trilhões é um estoque antigo. E esse sistema também tem custo da burocracia. A burocracia mais cara do mundo custa 1% do PIB, que está dentro do preço. Né? Porque tem que ter uma assessoria jurídica, tem que ter tudo. Uma contabilidade. É o custo, né? Então, é um custo que é o consumidor que paga tudo isso. Aí tem a corrupção, tem o descaminho, a concorrência desleal. Né? Porque sobre isso, no Instagram aqui, IBRA Cachaça, alguma coisa aqui. Aumentar a tributação do setor de bebidas alcoólicas só contribuirá para fomentar ainda mais o mercado ilegal de bebidas. Está correto. Eu, hoje, a tributação de cigarro no Brasil é 76% do preço final. E bebida é mais de 60%, as bebidas alcoólicas. É para sonegar. A sonegação desses dois setores passa de 50%. Passa de 50% do imposto. Então, por isso que devia enxugar isso. Eu, hoje, estou convencido, eu, Luiz Carlos Jorge Rauli, economista, tributarista, especialista nisso há mais de 30 anos, que o excise tax podia até não existir, o imposto seletivo. Fica tudo IVA, débito e crédito. E você modula. Nesse IVA nosso, que vai ser cobrança eletrônica, tem uma parte social. Como a carga tributária das famílias mais pobres é muito alta, enquanto você não diminuir aqueles 54% da arrecadação nacional, que a base de consumo, reduzir ela para 35%, a proposta nossa, que está na PEC 110, ela é a mais social da história do Brasil. Primeiro, tributar o mínimo comida e remédio. Água, esgoto, gás. Né? Então, esses itens, os essenciais à vida humana. Mas é uma invenção do Rauli? Não. É o padrão internacional de tributação de comida e remédio
não passa de 7%. Muitos países não tributam o remédio, como os Estados Unidos, a Inglaterra. No Brasil, a tributação de remédio é 33% e de comida é 34%. Pode perguntar na ABI, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, né? E pode a Associação Brasileira de Farmácia, a Abrafarma. Pode perguntar, está lá, está no site deles, a tributação. Então, esses dados, o que acontece com essa tributação? Quando uma família que ganha R$2.000, ela gasta R$1.200 em comida e remédio, ela tem R$400 de tributo. É desonesto isso. É desumano, anticristão. Quando a gente reduzir essa carga tributária para 6%, 7%, você vai dar um ganho. Ao invés deles pagar 400 de impostos, vai cair para R$100. Vai dar um ganho de R$300 para cada R$2.000. É uma conquista maravilhosa. Depois tem mais coisas. Educação e saúde. Por que a tributação no mundo inteiro é baixa? Porque é um serviço público que deve ser ofertado à população. E o Brasil não consegue dar 100% de educação e saúde para os 210 milhões de habitantes. Então, olhamos, estudamos todos os países do mundo, a consultoria da Câmara, a consultoria do Senado, são as melhores consultorias que tem no Brasil, né? São consultores de elevadíssimo nível, mais o apoio do SEBRAE, de todas as entidades que colaboraram conosco nesses anos todos, chegamos a esses números que dá para fazer uma redução da carga tributária da base de consumo, né, transferindo para a renda. Segundo lugar, diminuir diretamente para esses bens, esses itens essenciais da vida humana. Tá? Quando você vê uma escola particular, fala, mas esses caras estão... Né? Não, ele está fazendo um papel que é do Estado. Era o dever do município, o Estado da União, está dando educação pública e de qualidade para todo mundo. Quando você vê um plano de saúde, é obrigação da União, Estado e município, dar saúde no SUS. E a pandemia, foi preciso a maior pandemia da história para provar que o Sistema Único de Saúde do Brasil é um dos melhores do mundo. Não há nenhum país no mundo com mais de 200 milhões de habitantes que tenha um SUS como o nosso. Estados Unidos não tem. A Rússia? Não, a Rússia não tem 200 milhões de habitantes. Né? China, né? Índia, não tem. Paquistão, não tem. Então, outro ponto. Na nossa PEC também, tem na 45 também, é uma ideia do Giovanni, lá do Rio Grande do Sul, um auditor, que é a devolução do imposto pela nota fiscal Brasil. Não tem a nota paulista, a nota legal, a nota Paraná, né? Que você devolve o dinheiro para pagar IPTU, para pagar IPVA, você devolve em cash mesmo. Isso vai ter um sistema só. Todas as pessoas físicas e jurídicas vão ter que ter o seu registro. Tem o CPF e o CNPJ. Então, tudo vai ficar lá. Porque você... Hoje, para ter o benefício... Para você ter o benefício dos R$600, você não tem que ter o CPF? Não é? Então, esse cidadão, que agora o que está fora ali são aqueles que ainda tinham problema de CPF, etc. Porque o grosso já foi pago, né? 50 milhões de pessoas. Então, nós vamos devolver o excesso de tributo que tiver para essas famílias de baixa renda. Segundo o programa social que está dentro dessa reforma. Ela é top, ela é tech, ela é pop e ela é tudo de bom. Adorei. Tem mais coisas. Adorei. Ficou muito bom. Realmente, a gente viu a qualidade da PEC 110. Ela pensa numa estrutura macro, nas desigualdades, inclusive prevê uma certa seletividade, né? Então, sobre isso, parabenizo bastante, porque realmente é fruto aí de anos de estudo e dedicação. Eu vou, depois, ao final, perguntar um pouco da diferença estrutural entre as duas PECs, 110 e 45, e a possível proposta do governo federal dentro aí de um IBS dual. Mas antes disso, eu gostaria muito de saber como a PEC 110 prevê que não pode dar concessão mais de benefício fiscal até para acabar com a guerra fiscal entre os estados. Se vai haver um fundo de compensação para esses estados que vão ficar prejudicados
e Sim, não podem ter aí mais concessão, não podem dar mais concessão de benefício fiscal. sim, sim. Vai ter sim. Senador Roberto Rocha, atendendo os governadores. Os governadores reunidos no ano passado fizeram uma carta dos governadores com os secretários de Fazenda, do CONFAS. E virou uma emenda constitucional 195. Mas nós incorporamos o que eles queriam. Eu já tinha incorporado na PEC 293 e o senador Rocha incorporou o restante lá no Senado, que é esse fundo. Eu tinha feito a manutenção dos fundos que existiam, então eles serão mantidos, os atuais fundos, e será criado um fundo para o desenvolvimento dos estados mais de baixa renda que necessitam. Vai ser um fundo muito grande. Vai ser um fundo, talvez, aí de mais de 30, Prevê 40... a perda dos estados que são exportadores? Não, é outra coisa. Aí é outro elemento. É outro fundo. Porque Mato Grosso é um estado então, tipicamente exportador. A gente é pouco produtor, pouco consumidor e muito produtor. Para esses estados, tem algum outro fundo? Deixa eu colocar o raciocínio. Então, é assim, a PEC 110 ela é municipalista e estadualista, ela é dos trabalhadores e era dos empresários. Né? Ela diminui o custo de produção das empresas, diminui o custo de contratação da mão de obra, empresa, empregado, né? Trabalhadores. Ela fortalece os municípios e fortalece os estados e garante a arrecadação da União, né? Com um sistema justo e funcional. E faz do Brasil um mercado consumidor interno, fazer com que a economia interna, nesse momento que mais precisa, com essa redução de carga tributária, ao eliminar 500 bilhões de, mais ou menos, entre a renúncia fiscal e a sonegação, digamos que você, por baixo, consiga diminuir metade. Né? 500 bilhões por ano sai das costas dos trabalhadores, dos consumidores brasileiros. Baixa renda, média renda, desaparece dos preços. Desaparece. Quer dizer, você sabe que cada R$3 que você gasta, R$1 é o tributo. Mas no consumo é maior. Ele é maior. Em R$3 que você gasta, R$1,50 é tributo na base de consumo. Ok? Então, nesse patamar, o fundo de exportação, que hoje tem dois fundos, um da Lei Candir, que eu criei também, eu fui o relator da Lei Candir, em 1996, a Lei 87/96. O que nós criamos naquela época? Um fundo para o agro, né? Porque a indústria já era tributada, desonerada na exportação. Somente os grãos, produtos in natura semi-elaborados que eram tributados, criando uma barreira terrível para a exportação de commodities do Brasil. Minerais, todo produto agrícola e semi-elaborado eram tributados. Isso, a exportação brasileira estava exprimida. Quando veio a Lei 87/96, a Lei Candir, que eu relatei, ela foi uma euforia, transformou o campo brasileiro e as exportações de commodities do Brasil no maior exportador de commodities do mundo. Você vê que, em meio à crise, a agricultura vai passar o ano, né, lotada. Ela está trabalhando, produzindo, né, e está vencendo. E vai, mais uma vez, a agricultura ajudar o Brasil a se levantar. E, se Deus quiser, com o apoio do SEBRAE, do governo federal, do ministro Paulo Guedes e do presidente da República, da Câmara e do Senado, nós vamos reconstruir todas as microempresas do Brasil. E todo o parque industrial brasileiro também, para que o Brasil volte a ser uma locomotiva, aí volta a fomentar o comércio, todo o setor de turismo e serviço. A rapidez da aprovação agora da reforma tributária, já estou contando que no mês de julho, final de julho, já podemos estar fisicamente em Brasília. Já estou a Deus Todo-Poderoso que abençoe o Brasil, que essa peste, essa desgraça, né, ela saia do Brasil. E está indo muito bem. As autoridades sanitárias estão trabalhando muito bem, estão de parabéns. Então, o fundo de exportação vai ser um fundo de 10 bilhões por ano. E só para o saldo positivo de exportação. Não será mais dado a estado que não tenha saldo positivo, como é hoje.
tem dois fundos, né? Um de industrial e um de agro. Então, nós vamos juntar os dois, é saldo positivo. O Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? São altamente exportadores, eles vão ser sócios desse fundo de 10 bilhões. Tá? Então, poderá um Estado ter até 2 bilhões desse fundo. Segundo, a exportação e importação, como o Brasil exporta 100%, fazer uma conta em percentagem, 100 e importa 80%. O Brasil, em média, tem 20% a mais do que exporta, então, do que importa. Nós importamos 80, exportamos 100. Quando você tributa, a exportação vai 100, você zera o tributo. Quando 80 entra, você tributa cheio. Não é isso? Você não, no caso do ICMS, o ICMS exportado de grãos in natura e semi-elaborado, né, mineral e etc., ele perde 12. Quando entra os 80, é 18 sobre 80. Então, a arrecadação é 14 sobre 12. Então, ela é maior. Para o conjunto do país, não há prejuízo. Há prejuízo para os estados exportadores líquidos. É isso que essa PEC, ela é a PEC dos estados exportadores. Ela é a PEC dos municípios. Os municípios vão ter... Eu já vi que a PEC está dentro do que propõe o governo Bolsonaro, menos Brasília, mais Brasil, né? Exatamente. E tem no município, o que nós fizemos? Eu sou municipalista, eu comecei minha vida pública como vereador e prefeito de uma cidadezinha pequena, de Cambé, aqui vizinha de Londrina. Estou aqui em Londrina, moro em Londrina há quase 30 anos, mas fui com muita honra prefeito, vereador e prefeito de Cambé. Sou municipalista das marchas municipalistas a Brasília. No tempo do Figueiredo, no tempo de todo mundo, eu já estava nas marchas. Bem novo, de bigode e tal, mas estava lá. Então, o IPVA, esses impostos patrimoniais, ele é o imposto no mundo inteiro do município. Aqui no Brasil, metade do IPVA é do Estado. E o transmissão, casa-morte, doação é do Estado. E o ITR é metade da União. Então, fazendo justiça histórica ao municipalismo brasileiro, esses 5 tributos pertencem aos municípios. Mais percentagem da exportação, mais dos fundos, os municípios vão ter um ganho equivalente a 40% do fundo de participação dos municípios. Vai ser a maior conquista de todas as reformas, de todas as lutas municipalistas. Vai ser uma alavancagem extraordinária. Porque o imposto, só o Brasil, um outro defeito, o imposto era cobrado na origem, o ICMS. No mundo inteiro, o imposto é de quem consome. Por isso que você não exporta imposto para outro país. E não importa imposto. Então, o imposto de quem que é? É do cidadão do município que ele consome, do estado que ele mora e do país dele. Então, o imposto vai voltar à sua função básica, que o imposto pertence ao cidadão. Né? Eu sou cidadão. Meu município não é industrial. Eu sou um município consumidor. Mas os municípios não têm renda. É claro, é o sistema tributário que está errado. Se você tem um município de 2.000 habitantes, as pessoas que vivem lá do campo, todos eles estão no campo, né? Toda a agricultura, todas aquelas famílias, é o consumo deles que vai gerar o imposto deles, e paga e sobra. Entendeu? É isso que é o conceito que eles têm. A gente vai entrar aí nos últimos 8 minutos. Eu gostaria muito de ouvir até uma coisa que a gente tem separado para perguntar. E está aqui o Ernesto Lozardo. Opa, grande Ernesto, que foi presidente do IPEA. Tem uma proposta do IVA dual. É exatamente sobre isso que ele está questionando. Qual é a sua opinião sobre o IVA dual? Eu vi que o governo federal iria fazer uma proposta aí no Congresso Nacional nesse sentido, né? Infelizmente, no dia 17 de março, a gente não conseguiu a nossa reunião aí, da comissão com o ministro Paulo Guedes, porque foi suspensa em decorrência da pandemia, mas hoje a gente tem uma oportunidade de falar um pouquinho sobre ela. Também gostaria muito de saber sobre isso. Nós tivemos muitos entendimentos com o Lozardo, que é um companheiro, né, muito grande, pensamos igualmente, na questão econômica no Brasil. O Ministério da Fazenda, através do Marco Sintra, quando ele era secretário da Receita, e o Paulo Guedes,
pedir ao senador Roberto Rocha, e eu que sou um consultor voluntário, eu não sou pago para isso lá no Senado, fizemos várias reuniões e adotamos, em homenagem ao Losardo, o IVA dual. Já está na PEC 110. Então, a União vai ter o seu NACO. Na conta de 2015 que nós fizemos, a consultoria da Câmara e nós fizemos, a União fica mais ou menos com 35% do novo IVA, do novo IBS, e os estados e municípios com 65%, que é a conta que tem. Ali a União vai ter que tirar um pouquinho para pagar essa divisão dos municípios, que vai ter um ganhozinho aí de alguns bilhões, e também dos fundos de exportação que interessa à União. Mas, a grosso modo, a União deve ficar com 34% da arrecadação do novo IVA. Em valores de 2019, esse novo IBS é de 1 trilhão de arrecadação, 1 trilhão redondo. Fazendo um número compreensível, 340 bilhões serão da União e 660, é isso, né? 660 dos estados e municípios. Então, o que é mais importante é que, se você combater a sonegação, que é de meio trilhão de arrecadação, e um PIB não declarado de 1,5 trilhão, digamos que a gente reduza metade dessa sonegação, alcance 250 bilhões a mais de arrecadação, vai ser rateado dessa forma para a União, Estados e Municípios. Entendeu? Então, nós teríamos, a grosso modo, 160, 170 bilhões a mais para os estados e municípios e mais a diferença para a União. Então, tudo de bom vai acontecer no Brasil com a reforma tributária. E ela vai ajudar o plano de saúde e recuperação das empresas do governo federal, do Congresso Nacional, que está apoiando tudo. Eu tenho acompanhado todas as medidas que o presidente Bolsonaro manda para a Câmara, o Senado, tem aprovado. Claro, o parlamento, a essência do parlamento é a discussão das diferenças. Eu vivi 28 anos no parlamento. Eu convivi com o Bolsonaro. É apaixonante, né? Minhas melhores recordações, né, da minha vida pública, as leis, né, que eu tive a honra de ajudar a fazer, momentos difíceis da economia brasileira e do mundo, presidi o Parlamento das Américas, que compõe o parlamento de 35 países. Então, mas dizer claramente, o Brasil precisa urgentemente da reforma tributária, com foco, com força e com fé em Deus. E Deus vai estar abençoando o Brasil. Vamos sair dessa pandemia, vamos fazer a unidade política, ajudar a fazer a unidade política, Câmara, Senado, Judiciário, Executivo, empresários e trabalhadores. Não isolado, vamos fazer um conjunto de união do país. E vamos fazer tudo o que precisar fazer. Vamos passar apertado esse final de ano, mais o ano que vem, e o Brasil vai voltar a crescer a 6%, 7% ao ano. Em 3, 4 anos, vai gerar milhões de novos empregos, recuperando a economia, a renda das famílias, e seremos um país muito melhor, porque esta crise nos ensina uma coisa: o Brasil e o mundo nunca mais será o mesmo, será mais fraterno, solidário. Despertou em todos nós a fraternidade, a solidariedade, a família, Deus acima de tudo, é só Ele. Nós não somos nada mais do que pó, não é isso? A fragilidade humana, né, vem aí um vírus, derruba você. É como uma bebedeira que você toma, no outro dia você está liquidado, não é isso? Está no chão, né? Está no lixo. Então é isso, gente. Deputado, o mundo vai ser mais fraterno. O dinheiro que os Estados Unidos gastou nas guerras do Iraque, nas guerras, né, do Afeganistão, 23 trilhões, se tivesse gasto 3 trilhões em pesquisa, em medicamento, a humanidade não estaria passando por isso. E o Congresso americano está ciente disso. Eu trabalhei muitos anos com eles lá. Fui 4 anos presidente do Parlamento das Américas. Então, sobre isso, queria falar que sou muito entusiasta da sua história. Você tem uma história linda aí na frente da condução das principais leis tributárias pelo Brasil. Eu sou uma estudiosa do direito tributário e sempre me falo das suas leis. Então, eu queria deixar registrado a sua contribuição para o direito tributário brasileiro e para as academias aí de direito tributário. Então, eu que agradeço, viu? Em cima da hora. Uma honra É prazer.
a sua presença aqui no Café com Tributo. A gente vai entrar nos minutinhos finais. Acho que o debate só nos engrandeceu. Eu sempre peço para a gente terminar com uma mensagem final sobre quem nos assiste. E aí eu sei que a gente já falou um pouquinho até sobre uma mensagem final, mas gostaria muito de ouvir a sua mensagem final aí para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Sim. Primeiro agradecer a Eloá, que está ali na marcação, lá em Brasília, acompanhando a gente. Atrás. Gente, é momento de fé, de família, né? Mais um mês de quarentena, a gente sai disso. Vai ficar caro? Vai. Né? Custa para o país? Custa. Vamos ser mais fraterno, mais solidário, né? Aqueles que têm, para os que não têm. Eu tenho visto as empresas fazer doações, eles podem doar muito mais ainda, porque, né? Então, a gente precisa realmente desse momento de Brasil, união. Olha, me dá uma tristeza os grupos de WhatsApp brigando por conta de a favor e contra Moro, contra... Para com isso, gente, para. Vamos pensar no Brasil. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Cada um tem a sua história, as suas virtudes e os seus defeitos. É isso que eu deixo de mensagem, né? Para construir. É o princípio da fraternidade, da unidade. Eu sou do movimento político de unidade, focolarino, e é isso. O princípio dos políticos, mesmo de corrente ideológica diferente, pode ser o maior adversário teu, você tem que dialogar com ele. Incrível, passou aqui o professor Hugo de Brito Machado II, a professora Betina, e todos falaram no princípio da solidariedade, que é um pouco aí do que você nos brinda. Meu é fraternidade. Solidário nos faz amigos, fraterno nos faz irmão. O princípio da fraternidade é o princípio do movimento político de unidade focolarino no mundo. É um movimento de Chiara, ligado à Igreja Católica, mas ele é interreligioso. Nós conversamos com os muçulmanos, conversamos com os anglicanos, né? Com os hindus e etc. Então, é interatividade, então é fraternidade. Solidário nos torna amigos, e é muito bom a amizade. Fratello nos torna irmãos. É o princípio esquecido da Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Todo mundo sempre pautou pela liberdade e pela igualdade. Esqueceu da fraternidade. Cooperativismo, né? Faz parte da fraternidade. Solidariedade faz parte da fraternidade, né? A amizade, voluntarismo, né? O Brasil pode se tornar uma nação voluntária, como é a pastoral da criança, a pastoral do idoso. Essas pessoas que estão nas ruas levando comida para as pessoas de rua, né? Há um movimento aqui em Londrina, a igreja católica juntou com a prefeitura, acolheu em 3 casas de religiosos, está acolhendo as pessoas de rua. Então, é isso, dá dignidade, é isso que nós precisamos nesse momento, não só para todos que precisam. Ok? Eu vi, é sempre inspirador. Que aulão, que aulão. A gente está nos últimos 10 segundos, já ela vai cair, ela encerra e corta automaticamente. Mas que aulão. Muito obrigada mais uma vez por se fazer. Foco, força e fé em Deus.